Olá pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos juntos aqui para os nossos 15 minutos, um tempo para a gente refletir sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração hoje, para trabalhar na nossa vida. Quero convidar você então a permanecer conosco nesses minutos e considerar com o seu coração aberto o que pode ser mudado, o que pode ser transformado na sua vida, o que pode ser mudado nos seus conceitos e, consequentemente, mudado nas suas atitudes. E hoje eu quero compartilhar com vocês, dentro da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, onde ele fala um pouquinho para essa igreja a respeito da diferença que existe entre aqueles que seguiam a lei, que estavam debaixo de um jugo da lei, e aqueles que estavam agora numa liberdade que há em Cristo Jesus, livres então da lei. Paulo muitas vezes falava contra um grupo de pessoas que queria de alguma forma voltar às práticas judaicas, os judaizantes, aqueles que tinham se convertido a Cristo, mas ainda buscavam algumas práticas antigas e queriam que aquelas práticas fossem implementadas na vida dos cristãos, daqueles que estavam chegando a Cristo, mostrando que a liberdade que Cristo estava dando para eles não era uma liberdade completa. E Paulo, então, fala muito contra isso, ele critica isso e mostra que realmente em Cristo nós temos liberdade. Ele fala com aquele povo, ainda que esses daqui tinham justamente essa questão, né, que nós estamos citando aqui, a questão da lei, o jugo da lei, nós entendemos que essa expressão de liberdade, ela cabe muito para nós. Essa liberdade que nós temos também em Cristo Jesus. Essa diferença que nós temos em relação a esse povo, porque nós não tínhamos a pressão da lei, nós não tínhamos o jugo da lei, nós temos, paralelamente, debaixo de algumas regras que muitas vezes nós achamos que temos que viver debaixo de regras. E com Cristo não é exatamente assim. A intenção do Espírito Santo que habita em nós é transformar as nossas vidas, é mudar os nossos corações, que é inclusive a nossa proposta contínua, sempre trazer algo que seja uma verdade que possa transformar a sua vida. E não colocar você debaixo de um peso, de um jugo, de uma regra simplesmente. A transformação, se acontece no seu coração, faz com que você viva de uma forma feliz, que você viva de uma forma tranquila, que você vive com leveza. E não com o peso de uma regra e de uma lei. Então, essa verdade que nós somos chamados para a liberdade é uma verdade que fala no nosso coração e fala desse momento que nós vivemos em Cristo Jesus. Nós somos livres. O Senhor nos libertou. Entendemos que muitas vezes nós fomos escravos até mesmo do pecado. Nós tivemos um tempo em que o pecado nos dominava, o pecado dirigia a nossa vida, conduzia as nossas vidas, ditava os nossos procedimentos, mas hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. A libertação que nós alcançamos faz com que a gente não tenha que viver mais debaixo desse jugo. E tem uma expressão, então, aqui nessa carta de Paulo aos Gálatas, que eu quero ler aqui para vocês, que está no capítulo 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O texto está dizendo aqui que nós fomos chamados, então, para a liberdade. Mas o que é essa nossa liberdade? Até onde vai essa nossa liberdade? Porque parece que se essa liberdade vai ter algum tipo de regra, ela não é mais uma liberdade completa. Quando nós somos questionados pelas outras pessoas a respeito da nossa fé, a respeito daquilo que nós cremos, parece que as pessoas têm uma impressão que nós vivemos debaixo de regras, debaixo de uma orientação de pode e não pode dentro da igreja. O que nós podemos e o que nós não podemos fazer dentro da igreja. Isso, por si só, seria uma regra. Se nós olharmos para essa expressão de poder ou não poder, parece que nós estamos realmente colocando uma regra para a nossa conduta. Mas em Cristo não é assim. O texto está dizendo para nós aqui, nós somos chamados para a liberdade. No entanto, que você não use dessa liberdade para extrapolar os limites e ferir ao outro. Mas se você tiver, então, o amor dentro de você, você vai poder trabalhar de uma forma bastante tranquila com essa liberdade. Se você, então, for edificado, se você crescer no amor, se você for fortalecido no amor, você vai aproveitar essa liberdade e essa liberdade não vai ferir o outro. Existe uma expressão que muitas vezes nós usamos, que a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. E essa é uma regra prática de convivência. Quando nós pensamos em amor, parece que nós entendemos que o outro é importante,
que nós podemos honrar o outro, que nós podemos considerar o outro superior a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, então nós entendemos que a liberdade do outro é uma liberdade maior, é uma liberdade grande. E aí então nós recuamos as nossas barreiras, nós recuamos os nossos limites, nós recuamos a nossa liberdade em favor do outro. E não fazemos isso por regra, fazemos isso por amor. Essa é a grande diferença de nós sermos transformados e vivermos realmente pelo amor. É que nós fazemos com alegria, nós fazemos com prazer. Nós cedemos, nós abençoamos os outros, nós fazemos o melhor para os outros porque nós amamos, não porque nós somos obrigados. Não é isso que vai fazer de mim e de você pessoas salvas. Afinal de contas, nós já fomos alcançados pelo amor. Nós já fomos salvos. Nós já experimentamos o amor de Deus. Já experimentamos a salvação. Existe dentro de nós, então, um sentimento de gratidão, um sentimento de débito de amor, um desejo de amar realmente as pessoas e estar, então, honrando as pessoas. Nós temos liberdade, sim. A nossa liberdade faz com que a gente possa escolher. Quando nós falamos do pecado e imaginamos que um tempo a gente era escravo do pecado, a gente era obrigado a seguir as regras do pecado. Hoje nós temos a liberdade de escolher. Nós podemos decidir o que nós vamos fazer. Podemos decidir não pecar. Nós temos a liberdade para decidir fazer o bem. Nós temos a liberdade para decidir amar as pessoas. Nós temos a liberdade para estar, então, abençoando a vida dos outros sem esperar nada em troca. Afinal, nós já fomos abençoados, fomos alcançados, fomos amados. Então nós estamos numa condição totalmente livres para poder fazer algo bom na nossa vida, sem esperar nada em troca, sem depender da troca, sem ficar escravo da troca. Nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o bem gratuitamente. Para nós, isso é liberdade. Nós somos chamados, então, a essa liberdade. Não uma liberdade que faz com que a gente fira os outros, com que a gente humilhe os outros, com que a gente, de alguma forma, menospreze as outras pessoas. De forma nenhuma. Uma liberdade que abençoa os outros. Eu quero considerar com você, então, o quanto que você realmente é livre. O quanto que você se sente livre. Livre para amar o outro. Livre para abençoar a vida do outro, desprendido completamente da regra, de um modelo, de um modo único de viver. Não, nós temos um modo de viver dado por Cristo, orientado por Cristo, por esse Espírito que é vivo dentro de nós. Não é uma regra, é uma transformação, é uma mudança, é uma liberdade para nós sermos felizes e fazermos os outros felizes também. Eu quero convidar você, então, para deixar essa palavra falar no seu coração, continuar falando no seu coração ainda hoje, para que você possa ser uma bênção cada vez maior na vida dos outros. Isso trará alegria ao seu coração, isso trará paz, isso será extremamente gratificante. Você vai viver dias de bênção na presença de Deus. Amém? Quero orar por você e pela sua família agora. Feche seus olhos nesse momento. Pai eterno, nós te agradecemos, a Deus, porque nós não estamos mais debaixo de um jugo, debaixo de uma regra, debaixo de um peso que nos escraviza e não muda a nossa vida, simplesmente nos fere. Nós estamos, ó Deus, debaixo de uma orientação do Senhor e um mover do Teu Espírito que ensina a gente a viver de uma forma diferente. Um Espírito que traz uma vida nova para nós. E esse contraste, ó Deus, que nós temos continuamente das nossas limitações, das nossas falhas, diante da Tua santidade, da Tua grandeza, faz com que a gente queira cada vez mais ser parecido com Cristo Jesus. Esse impacto que nós temos, ó Deus, de lembrar continuamente do quanto o Senhor nos ama e sermos alvo desse amor, faz com que a gente realmente queira amar o próximo. Que o Senhor transforme, então, os nossos corações cada vez mais, que a gente possa continuar exercendo a nossa liberdade, exercitando a nossa liberdade, que a gente possa viver assim todos os dias, na liberdade de ser amado e de amar. Que o Senhor, Pai, flua através das nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e nos encha com a Tua alegria e com a Tua paz. Que a nossa casa seja hoje visitada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor, alegrada pelo Senhor, Pai, que nós dependemos totalmente de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.